Vamos estudar a palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 8. Tem um tema para a nossa mensagem. O tema é cuidado com as suas escolhas. 1 Reis, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba, ou Berseba, como diz alguém, né? Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para livrarem os seus campos e para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no servirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Somente até aqui. Pai, fala conosco essa noite. Que essa palavra, Senhor, possa mudar o curso de muitas vidas. Não somente de nós que estamos aqui, mas quem vai assistir essa mensagem pela internet. Que o Senhor possa dar direção, dar um norte para nós. Que o Senhor venha agir
agir em nossas vidas, que o Senhor venha nos governar, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, oramos entregando a nossa nação a Ti, que o Senhor governe a nação brasileira. Pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar da Tua graça, do Teu poder e venha agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Veja que o povo olha para Samuel. Samuel era um profeta e ele já estava com a idade avançada. O texto fala que ele estava envelhecido. Os seus filhos ele estabeleceu como juízes perante a nação de Israel. Mas o texto bíblico diz que os filhos de Samuel não andaram no caminho de Samuel, isto é, eles não foram justos como Samuel era. E o texto diz que eles, sendo juízes, perverteram o direito. Aí o povo olhando para essa situação, o povo olhando para Samuel já velho, o povo pede a Samuel um rei, um homem que os governasse. Mas Deus disse para Samuel fazer o que o povo tinha pedido. E eu vejo Deus assim, Deus é interessante. Tem muitas coisas que acontecem que a gente olha e fala assim, Deus não poderia intervir, Deus não poderia colocar uma barreira, Deus não poderia colocar os anjos e intervir nessa situação? Não. Sabe por que não? Porque Deus dá livre arbítrio ao homem. E aí, o que acontece? Se o desejo do coração do homem é fazer o que ele quer, Deus deixa fazer. Mas Deus disse que quando esse rei chegasse, esse rei teria direito sobre o povo. E nós vimos aqui a lista desse direito. E Samuel disse ao povo, ele diz, olha, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. Veja só, o primeiro direito do rei seria tocar nos filhos daquelas pessoas que pediram um homem para governar sobre eles. Os filhos que eram livres agora seriam escravizados.
19 diz assim: porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não. Aí depois o povo falou o quê? Mas teremos um rei sobre nós. Isso é, não importa o que vai acontecer, não importa, isso não é verdade, Samuel. Isso aí não vai acontecer dessa forma não, Samuel. O que nós queremos é um rei sobre nós. Eles estavam perdendo liberdade, eles estavam perdendo seus filhos, eles estavam virando escravos, eles estavam agora perdendo tudo aquilo que eles tinham, mas eles ainda queriam um homem reinando sobre eles. Será que hoje é diferente? Hoje não é diferente. E nós precisamos entender uma coisa: o Senhor quer reinar sobre nós. E aqui nós vimos o Senhor falando para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a ti não, Samuel. Eles rejeitaram primeiro a mim. O povo rejeitou a Deus, porque o povo queria um homem que reinasse sobre ele. Aí ele fala assim: primeiro, Samuel, eles rejeitaram a mim, depois rejeitaram a ti. Então hoje, quando nós olhamos para a nossa volta e vemos essas coisas acontecendo, nós não podemos nos escandalizar. Já aconteceram lá atrás. Agora nós temos aqui um exemplo daquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos andar pelo caminho correto. Aqui o povo queria um governo de homens sobre eles. Eles rejeitaram o governo de Deus. Nós precisamos do governo de Deus na nossa vida. Então nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Estamos dentro de um pleito político na nação. E esse texto aqui cai muito bem para os dias atuais. Nós precisamos olhar para esse texto, nós precisamos olhar para esse povo e não copiar o que eles fizeram. Eles fizeram errado. Eles perderam a liberdade do que quiseram. Eles entregaram a liberdade deles ao poder humano. Deus queria reinar sobre eles. Deus tinha Samuel, seu representante na terra. Mas o povo não quis ouvir o representante de Deus. O povo queria que o representante de Deus escolhesse um homem e colocasse diante deles. E aí, Deus fala com Samuel: Samuel, é isso que eles querem, Samuel? Ouça a voz deles. Eles não querem um homem para governar eles? Tá bom, Samuel. Deixa eles escolherem um homem. E aí, foi quando começa o chamado de Saul. No capítulo 9, aconteceu que a jumenta do pai de Saul, era Quis, a jumenta de Quis, sumiram. E Quis chama Saul e manda Saul escolher um dos seus homens lá, dos seus empregados, para ir buscar as jumentas. E Saul sai com esse homem, ele anda por várias terras. Saul procura de um lado, procura de outro, não acha a jumenta. Mas esse homem que estava com Saul, esse seu servo, sabia que havia um homem de Deus naquela região. Então ele disse: olha, há um vidente aqui. E na época o profeta era conhecido como vidente, tá? Então há um vidente aqui e nós podemos ir a ele, porque ele dirá para nós onde estará as nossas jumentas. E Saul falou: mas nós não temos presente, eu não tenho nada para entregar, para dar ao homem de Deus. Porque naquela época lá, o que acontecia? Quando as pessoas buscavam o homem de Deus, elas levavam um presente para o homem de Deus. Então Saul disse: eu não tenho presente, eu não posso ir até o homem de Deus. Mas esse criado, esse empregado, né, de Saul, lá do pai de Saul, disse: eu tenho aqui algumas, ele fala aqui, o termo está aqui no texto, é que esse texto é longo, senão nós vamos
ficar aqui até meia-noite. Mas ele fala que ele tinha algumas pratas. E ele disse: eu tenho aqui algumas pratas, nós podemos ir. Então Saul aceitou, e eles foram lá, e eles foram procurar Samuel, encontraram as mulheres buscando água, e perguntaram: há um vidente aqui? E as mulheres falaram: sim, ele está aí. Hoje eles estão subindo para adorar, e eles vão comer lá em cima, e as pessoas só comem depois que o vidente chegar. Então o povo estava já esperando Samuel para comer. Então Samuel teria que chegar lá em cima para agradecer a Deus pelo alimento, e aí o povo comeria. Que legal. Mas quando Saul chega, Samuel já estava aguardando Saul, porque Deus fala com Samuel que um homem iria procurá-lo, um jovem iria procurá-lo. E aí esse jovem era Saul. Ele chega a Samuel, e Samuel disse que já estava esperando ele. Por quê? Porque Deus havia falado com Samuel. Aí, o que aconteceu ali? Samuel leva Saul, e Saul sobe com Samuel. E quando Samuel chega lá para a adoração, para a invocação ao Senhor, e para se alimentar, Samuel tinha 30 convidados de honra, e ele coloca Saul na maior posição de honra. E Samuel vai para o cozinheiro e fala: olha, aquela comida que eu pedi para preparar, traga. E o cozinheiro traz a melhor parte, a coxa do animal, e põe diante de Saul. E quando acontecia isso, era porque aquela pessoa que estava comendo a melhor parte do animal era a pessoa mais honrada. Então Samuel honra Saul diante dos seus 30 convidados e diante do povo que estava ali. E aí, o que acontece depois? Samuel unge Saul, príncipe de Israel. Quando a Bíblia fala príncipe, ela está dizendo rei, Rei de Israel. Saul ainda não entendendo muito, mas Samuel vai, conversa com ele, e Saul fala: por quê? Eu sou o menor da minha tribo, a minha tribo é a menor que a tribo de Benjamim, a minha tribo é a menor das tribos, a minha família é a menor da tribo de Benjamim, por que eu? Só que o tempo passou, Saul foi ordenado rei. Depois que ele entra para o reinado, a Bíblia diz que o coração de Saul mudou. E aí, o coração dele muda. E a gente sabe da história de Saul, no capítulo 10, do versículo 1 aqui até o 8, ele foi ungido rei. Depois Saul estava entre os profetas, porque Deus permitiu que Saul profetizasse, mesmo não sendo profeta. Ele foi rei e ele foi profeta. Aí ele profetiza. Quando ele chega na sua terra, ele chega no meio dos profetas, ele profetiza no meio dos profetas. O tio de Saul vem e diz para Saul: onde você estava? E ele disse: estava à procura das jumentas de meu pai. E o tio dele pergunta: mas o que aconteceu? Porque Saul sumiu, Saul ficou dias fora de casa, e todos ficaram preocupados, inclusive seu pai. Aí ele vai e declara para o seu tio uma história, mas ele não diz que ele foi ungido rei de Israel para o seu tio. E aí Saul, a história vai andando, a sua história vai crescendo, vai aumentando, E aí entramos aqui no capítulo 17, ele foi escolhido rei. Então aqui, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitaste
hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhes disseste, não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! O povo pediu, Deus deu. É isso que vocês querem? Então toma. Porém, o povo agora estava nas mãos não só de um homem, mas de um poder. Saul agora viria para tirar a liberdade do povo. Saul agora vinha para escravizar o povo. E a primeira coisa que ele toca, que nós vimos no texto, é nos filhos. Então o povo agora ficou sem força, sem liberdade, perde seus filhos para o poder. O sistema agora estava com o controle da vida daquelas pessoas. Por quê? Porque eles escolheram. E no versículo 25, declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus trocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Agora Saul já era rei, e Saul já começa a trabalhar no reino. No capítulo 11, ele vence os amonitas. Aí, no capítulo 11, lá no versículo 12, Saul proclamado rei. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Traze-o para que o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Agora nós sabemos que Saul não foi um rei segundo o coração de Deus. O próprio Samuel, que ungiu Saul, foi o profeta que disse para ele: você está destronado. O próprio Samuel, que colocou ele no trono, foi quem disse para ele: você perdeu o trono. Saul teve uma oportunidade de ouro, ser o primeiro rei de Israel. Mas ele perde essa oportunidade porque o coração de Saul não era íntegro. Deus já conhecia o coração de Saul, mas o povo pediu o rei. Aí, o que acontece aqui? Acontece aqui agora que Saul é rejeitado, foi rejeitado por Deus. Assim como o povo rejeitou a Deus,
Agora, Deus rejeita o representante do povo. E agora? Aqui nós vemos uma coisa. Deus amava o povo. Deus ama o povo. Vamos trazer isso para os nossos dias. Deus ama o povo. Deus nos ama. Quando Deus deu Saul para governar o povo, a pedido do povo, Deus já sabia que Saul seria rejeitado. E aí, o que acontece? Acontece que quando Saul é rejeitado, porque ele desobedece a ordem de Deus, quando Samuel sai, Samuel diz para ele que era para ele aguardar e não oferecer sacrifício. Nós vimos aqui que ele tinha dois ofícios, o ofício de rei e o ofício de profeta, mas ele não era sacerdote, ele não poderia oferecer sacrifício. Aí ele vai e oferece sacrifício. Samuel falou para ele assim: me aguarde até eu chegar para oferecer. Mas o povo que escolheu o rei aperta Saul. E Saul, ao invés de ouvir a voz de Deus, Saul ouviu a voz do povo. E porque ele ouviu a voz do povo, ele foi rejeitado por Deus, ele perde o trono. Aí a gente precisa trazer isso para os nossos dias. Nós estamos a uma semana das eleições da nação. E as eleições municipais são as eleições mais, vamos dizer assim, mais fortes. Porque a gente pensa que a eleição mais forte da nação é para presidentes, senadores e deputados federais. Não é. Não são. As eleições mais fortes numa nação são eleições para município, prefeito e vereadores. Porque as leis são feitas nos municípios. É no município que acontecem as leis, tanto da educação, da saúde, a limpeza pública, todas essas coisas, a segurança pública acontece nos municípios. E nós achamos que as coisas vêm assim, ó, de cima para baixo. Não, elas vão de baixo para cima. Então nós estamos num momento decisivo da nação. E eu quero repetir para você o tema da mensagem de hoje: cuidado com suas escolhas. Nós precisamos escolher pessoas que estejam alinhadas à palavra de Deus. Se as pessoas que vão assentar nessas cadeiras municipais, dos 5.570 municípios, não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, o povo vai sofrer, o povo vai gemer. Quando nós olhamos para os dias de Saul, foi justamente isso que aconteceu. Saul não tinha o seu coração alinhado à palavra de Deus. Então agora é a nossa hora. Nós temos que observar a palavra. O que a palavra diz? Porque o voto é pessoal. Cada um de nós vamos chegar lá diante da urna. O que você vai escolher? Ah, não, eu vendi o meu voto porque eu precisava de R$30. Aí você se vendeu. Se você se vendeu, você está contra a palavra de Deus. Não se venda. Não só pela palavra de Deus, você está esvaziando a sua pessoa. Também. Isso. Então nós precisamos fazer o quê? Temos que ter responsabilidade. Temos que pensar nos nossos filhos. A primeira coisa que nós vimos no texto foi o quê? Deus falando: olha, o direito do rei vai ser. Aí vai tocar nos seus filhos, vai tocar nos seus bens, vai tocar na sua liberdade. Então nós precisamos ter responsabilidade. Nós precisamos olhar para os nossos dias e pensar nos nossos filhos, na nossa família. Temos que pensar na nossa liberdade. Temos que pensar no nosso emprego. Temos que pensar nas coisas que temos, nas pessoas que estão à nossa volta. Não podemos agora falar: não, por causa de R$30 isso aí não tem nada a ver, e vai lá e pá.
precisamos ser responsáveis, precisamos colocar Deus à nossa frente. Olha, Deus tem muito mais do que 30 reais, Deus tem muito mais que um saco de cimento, Deus tem muito mais do que, sei lá, um carrinho de brita, Deus tem muito mais do que qualquer coisa. E você não é nada ali enquanto qualquer um. Você está vivo. O Senhor precisa ser o nosso governo, é Ele quem precisa. E Davi agora foi honrado. Por quê? Porque quando Davi estava lá no seu íntimo, de trás das malhadas, ele honrava a Deus. Então Deus agora vem e honra Davi. Aí, certamente nós temos pessoas que estão aí hoje, são candidatas, que vivem de trás das malhadas, adorando a Deus, servindo ao Senhor, fazendo trabalho na comunidade, abençoando vidas, abençoando pessoas. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós precisamos ter a responsabilidade de falar: oh, olha só, Ele abençoa as crianças, Ele abençoa as famílias, é Ele que eu vou. Ou ela, né? Então não podemos olhar assim para essa situação. O negócio está escancarado mesmo, vai em qualquer um, né? Não vai em qualquer um não, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que nós queremos. Saul, que rejeitou a Deus, ou Davi, que amava a Deus? Deus escolheu Davi de trás das malhadas. Trás das malhadas é onde se jogavam os excrementos dos animais. Davi estava lá. Quando Davi foi chamado por Samuel, ele se apresenta na sala da sua casa, seus irmãos tudo limpinho, todo mundo lá. Davi deve ter vindo todo sujo. E quando Samuel chega lá, é esse, não, é esse, não, é esse, não, é esse, não. Não, mas tem faltando mais algum? Até Samuel, até Jessé tinha esquecido de Davi, que era o seu filho mais novo. Mas Deus não se esqueceu. Então o que nós precisamos fazer? Domingo que vem, nós precisamos orar ao Senhor, falar: Senhor, ao sair da minha casa,